Como falei, irmãos, no primeiro estudo que tivemos, o propósito das minhas 3 aulas são 3 aulas introdutórias, né? O primeiro estudo que tivemos foi um estudo relacionado a uma breve história da Assembleia de Westminster, dos padrões de Westminster. Depois nós tratamos um pouco sobre a base bíblica para a confecção de padrões confessionais, né, como credos, confissões e catecismos. E hoje nós teremos a última aula breve, introdutória, né, tratando sobre a importância ou finalidade da subscrição confessional, de se adotar padrões confessionais na igreja, né? Qual a utilidade disso, né? Qual a finalidade disso? Será que é realmente útil para alguma coisa no meio da igreja ou é algo que é dispensável, que não tem nenhuma finalidade ou algum tipo de utilidade? E o que nós entendemos é que há finalidades quando nós abraçamos ou subscrevemos padrões confessionais como credos, catecismos, bem como confissões. E nós veremos hoje, brevemente mesmo, alguns livros que tratam sobre isso, os livros que usei aqui, como o livro Imperativo Confessional, do Carl Trueman, a Confessionalidade, do próprio amigo Christopher Vicente, o livro A Prática da Subscrição Confessional, que inclusive esses 3 livros, né, serão utilizados aqui como materiais que serviram para a organização desse conteúdo breve que nós veremos hoje. E nós veremos especialmente um artigo do livro A Prática da Subscrição Confessional, onde ele lá, neste artigo, ele vai apresentar alguns propósitos ou finalidades da subscrição confessional. E no meio destes eu acrescentei algumas informações de outros autores sobre a importância ou finalidade dessa subscrição e mais alguns outros pontos que nós vamos considerar, além desses que são apresentados por esse autor no livro A Prática da Subscrição Confessional. Mas nós podemos pensar aqui, nesses 11 propósitos, são 11 propósitos distintos para a produção e subscrição confessional. E então nós veremos esses 11, há outras informações que são acrescentadas no meio e mais alguns outros propósitos. Então, um primeiro propósito que nós podemos considerar para a subscrição confessional e utilidade, né, finalidade desses padrões confessionais é que ele serve como um propósito confessional. Que sentido? Para expressar a fé de alguém. Então esse é o propósito mais básico, né? Nós vimos já e tratamos sobre isto, inclusive no segundo estudo que nós tivemos, acerca dessa expressão da fé de alguém. E nós vimos, até falamos sobre a fé subjetiva e uma fé objetiva e tratamos considerando que a fé subjetiva é algo que é particular, é algo intransferível. Eu creio no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador e porque eu creio não significa que necessariamente o irmão ao meu lado crê também. Então há uma fé que é subjetiva, eu abraço Cristo como meu Salvador e ela é intransferível, mas como vimos, baseado em Romanos capítulo 10, essa fé que é subjetiva, ela tem de necessariamente se expressar objetivamente, ela tem de ser expressa em palavras, numa profissão de fé pública, tanto falada como escrita. E isso é uma das razões pelas quais nós confeccionamos padrões confessionais. A Escritura nos chama a expressarmos essa fé. Não existe fé verdadeira, subjetiva, à parte da expressão explícita e clara dessa fé em palavras ou até mesmo em sendo escrita nessa mesma fé. Então, um propósito confessional para expressar a fé de alguém. Esse seria uma das finalidades. Nossa igreja, então, entende isso com muita clareza, né? E nós temos aí os padrões de Westminster que expressam aquilo que nós cremos. Além desse chamado propósito confessional para expressar a fé de alguém, falamos muito sobre isso no estudo passado, há um propósito apologético. Essa era a utilidade também dos credos nos primeiros séculos e dos nossos padrões também servem para este fim. Propósito apologético. O que seria isso? Defender a própria fé. Então nós temos uma fé que para nós é muito cara,
Nós temos um conjunto de doutrinas, que é aquilo que nós abraçamos como a verdade revelada na Escritura Sagrada. Nós temos um conjunto de tradições bíblicas que nos foram passadas à luz da Escritura Sagrada. Nós temos aqui as sãs doutrinas ou as sãs palavras, que são esse conjunto de verdades entregue à Igreja do Senhor Jesus Cristo, e elas são para nós muito caras. E como algo que para nós é importante, nós já valorizamos algo, nós amamos alguma coisa, nós procuramos zelar por isto, né? Nós procuramos defender aquilo que nós amamos, aquilo que nós temos como algo muito caro. E da mesma forma num propósito apologético, nós vamos defender a própria fé. Nós não queremos que a vontade do Senhor seja corrompida. Nós queremos a pureza, então, da verdade do Senhor. E nós somos chamados para isso, né? Sobretudo aqueles que são chamados a liderar ou conduzir o povo do Senhor. Nós somos chamados não somente a ensinar, mas também a preservar a fé. É isso que nos diz a Escritura, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. O apóstolo Paulo vai dizer assim: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido, né? Então, é algo que é útil para ensinar, mas vejamos além do versículo 6, versículo de número 11, no mesmo capítulo de 1 Timóteo, capítulo 4. Ordena e ensina estas coisas. Então, ele deve ensinar a fé, ele deve ensinar a doutrina, ele deve ensinar aquilo que foi passado para ele. E ainda em 1 Timóteo, capítulo 5 agora, verso de número 7. Prescreve, pois, estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Então é algo que é útil para ensinar e para preservar a própria fé. De modo que aqueles que retêm, de modo que ele, em fazendo isso, né, nós vamos acabar retendo, preservando, guardando aquilo que nós chamamos de o padrão das sãs palavras, como nós vimos em 2 Timóteo, capítulo 1, verso de número 13. Então há esse dever nosso em guardar, preservar, bem como ensinar essas verdades do Senhor que devem ser protegidas. E essas verdades, elas devem ser defendidas, e o falso ensino, ele vai ser então revelado e rejeitado. Essas verdades, essas sãs palavras, essas doutrinas guardadas e preservadas por nós, elas serão por nós e pelo próprio Senhor, que preserva a sua verdade, imunes aos gostos do presente. Elas também servem para realmente manifestar essa grande distinção que há entre as ideias e concepções, princípios deste mundo e aquilo que nós cremos. E elas então serão preservadas, defendidas em meio a um mundo que está muito mais apegado com as coisas que não são de Deus. Eles servirão então com este propósito apologético também, que é contracultural. Não vai se conformar à cultura em que nós estamos inseridos. Muito pelo contrário, nós não vamos submeter a verdade de Deus à cultura. O que nós entendemos é que, pela verdade de Deus, nós lutaremos subjugando a cultura ou colocando a cultura abaixo da verdade bíblica do Senhor, como revelado na sua palavra e expressa também nos padrões confessionais. Infelizmente, em muitos lugares por aí, ao invés de a verdade determinar o modo que a cultura deve se comportar, o que tem acontecido é que as igrejas têm amoldado a verdade à cultura, têm colocado a cultura acima, então, da Escritura e das verdades de Deus. E isso é um processo totalmente equivocado. E as pessoas fazem isso em vários aspectos, tanto na questão de pregação e até mesmo na adoração pública. Eles vão dizer, olha, mas aqui vocês adoram assim, mas naquela cultura ali o pessoal não pode adorar assim, a cultura deles é outra. Não, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quem determina o modo que Deus deve ser adorado não é a cultura, mas é a palavra, que é imutável.
Então o Senhor prescreveu uma forma de adoração e as culturas, o mundo e aqueles que estão ao nosso redor devem se sujeitar a essa realidade. Então, os padrões confessionais que abraçam ou expressam essas verdades da Escritura servem também a este propósito apologético para defender a própria fé, a nossa própria fé. Terceiro, há um propósito que nós podemos chamar, ele vai chamar de um propósito fraterno. Estabelecer uma base comum e uma unidade. Então, uma base comum e uma unidade onde? No meio do povo do Senhor. A igreja, ou os padrões confessionais, eles servem para unificar a igreja. A palavra, inclusive, fala sobre unidade, né? A Escritura fala. Você olha João capítulo 17, verso 23, a Escritura vai falar acerca da unidade que deve existir no meio do povo do Senhor. João capítulo 17, verso de número 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Agora, na epístola de Paulo, 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 12, nós encontramos também o apóstolo falando acerca da unidade. 1 Coríntios 12, 12. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Então, a Bíblia fala sobre a unidade que é importante, e essa unidade ela tem um fundamento. A fundamentação ou o fundamento da unidade é o próprio Senhor Jesus Cristo, como vai nos dizer o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4, verso 3. Então, o fundamento é Cristo. E ligado à unidade da igreja também está a unidade da fé. A unidade na igreja e atrelada à unidade da igreja está a unidade da nossa fé também. Então veja como é importante então a unidade da igreja ser preservada para que a verdadeira fé possa ser preservada. O apóstolo Paulo fala sobre isto em Efésios capítulo 4, verso 13. Efésios 4, 13 diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, deste Cristo que é o fundamento, então, da nossa unidade. Então, ligado à unidade da igreja está a unidade da fé. E essa igreja, então, que está unida na fé, é a igreja que possui uma única fé, não a outra. É isso que nos diz ainda Efésios capítulo 4, verso de número 5. Há um só Senhor, uma só fé. Então, essa igreja unida vai preservar a fé e que é uma única fé, não é distinta, não há uma pluralidade de tipos de, vamos dizer assim, fés distintas neste mundo. Isso é estranho à verdadeira igreja e à profissão da verdadeira fé. Então, como vai dizer o próprio Christopher, ele vai escrever dizendo o seguinte: como então essa unidade da fé pode ser vista? Quando essa igreja professa e confessa o mesmo padrão de doutrina e de fé. A unidade da igreja demanda confessionalidade. A confessionalidade é a forma prática de se viver a unidade da fé. Então, a confessionalidade é a forma prática de vivermos, então, a mesma fé que nós abraçamos. Um outro homem chamado Taylor, ele vai escrever o seguinte, falando sobre uma base da unidade da fé. Ele vai dizer: a base da nossa unidade é a unidade da fé. Uma unidade baseada no compromisso comum com as verdades bíblicas. A nossa unidade não é uma unidade de liturgia uniforme, nenhuma unidade baseada em um programa cooperativo de ministério, mas uma unidade, na verdade, da qual flui nosso culto e nosso ministério. Então veja, é uma unidade não somente na igreja aqui, olha, na igreja local, mas uma unidade na igreja de Cristo, por exemplo, na nossa igreja presbiteriana nacional. Se nossas igrejas e nossos pastores e líderes das nossas igrejas fossem homens que subscrevem os padrões
com honestidade e aplicassem isso, haveria unidade nas nossas igrejas. Não haveria essa distinção, essa pluralidade tão grande que há. De tantas diferenças no culto, tanta diferença na liturgia, tanta diferença na vida, na pregação, prática e tantas coisas. Porque quando nós subscrevemos padrões, eles trazem unidade, não diversidade. Eles trazem harmonia e ordem, não bagunça, como acontece em muitos contextos, sobretudo em igrejas que não abraçam um padrão confessional. Então, tem esse terceiro propósito, que é um propósito fraterno, estabelecer uma base comum e uma unidade. Quarto, há um propósito também pedagógico. É ensinar os jovens, novos convertidos e futuros líderes. Então, esses padrões serão muito úteis justamente para isso, né? Para essa educação daqueles que estão sendo iniciados na fé também. Como a gente faz naquilo que nós chamamos de discipulado e alguns lugares chamam de classe de catecúmenos. O que significa isso? Iniciação, catecúmenos, iniciação. Pessoas que estão sendo iniciadas na fé. Então, elas são introduzidas nas verdades doutrinárias elementares. Os credos falam sobre essas verdades elementares. Os catecismos falam sobre verdades fundamentais, que nós devemos crer, verdades inegociáveis, que aqueles que estão sendo introduzidos na igreja devem compreender. Então, por essa razão, por exemplo, o breve catecismo de Westminster é abundantemente usado em classes de discipulado ou catecúmenos. Nas classes que tivemos aqui de discipulado, foi o uso do breve catecismo. Na classe que estamos tendo agora, é o uso também do breve catecismo. É para a instrução de jovens, bem como de novos convertidos. Então, é um propósito pedagógico e realmente muito útil, né? Eu não sei por que razão muitos pastores não se utilizam de um material desse tão pronto e tão preciso, tão adequado, tão, vamos dizer assim, completo sobre a nossa fé e acabam, sei lá, tem um material de revistinha que muitos usam na escola dominical, que a igreja, até a cultura cristã produz, conteúdo muito mais simples e às vezes até estranho teologicamente, quando nós temos perguntas e respostas, texto base lá, você estuda, você se debruça, organiza o material, expõe para a igreja é formada por uma doutrina robusta. Você pega os padrões de Westminster ali e o breve catecismo, né, que é dito, foi escrito muito para formação de crianças, para que pudessem então aprender e memorizar até mesmo, mas você vai estudar, rapaz, é teologia. E não é pouca coisa não, muita coisa para aprender realmente ali. Então há esse propósito, que é um propósito pedagógico. Um quinto propósito seria o propósito, que eu até me adiantei no ponto 3, propósito de uniformidade. Serve para padronizar a doutrina e a prática em um contexto eclesiástico. Veja, se tem um problema hoje na igreja presbiteriana, é essa questão, tanto relacionada à eclesiologia, como com relação a essa questão da confessionalidade. A ponto hoje de muitos serem acusados pejorativamente de neopuritanos, porque subscrevem padrões confessionais e procuram então ensinar isso na igreja e aplicar a vida ao culto. Então eu cansei de ouvir no seminário o rótulo neopuritano, xiita reformado. É o camarada que quer negócio de catecismo, confissão de fé, breve catecismo. E muitos não querem isso, né? Na igreja presbiteriana. No seminário, jovens sendo formados para ser pastor, mas não querem papo com isso. Tem muitos que nem conhecem. E se você até professor, tem um professor lá no seminário que ele falava assim, eu não quero saber o que dizem os padrões de Westminster. Eu quero saber o que diz a Bíblia. Eu quero teologia bíblica. Eu ficava pensando, o que esse camarada está pensando, hein? Porque ele vive falando aí, ele fala muitas coisas, ele quer que a gente pegue a Bíblia, extraia então alguma verdade da Bíblia, ele quer que a gente apresente proposições bíblicas na igreja, ele quer que eu faça a teologia sistemática. Que é exatamente o que nossos padrões são. São reflexões baseadas na Escritura que levam a proposições teológicas que representam a fé como exposta na Escritura. Então assim, como assim, né? Então um homem complicado demais, mas era um professor no seminário, que eu tive de escutar bastante, mas discordando de uma série de coisas que ele falava. A verdade é que esses padrões
devem trazer unidade, mas hoje, porque muitos não são fiéis à subscrição e o seu juramento público diante de Deus e da igreja, acabam então abandonando essa realidade e você vê então a bagunça que há. Mas, se fôssemos fiéis à nossa fé, haveria muito mais unidade na doutrina. Então, eu poderia sair daqui, pregar noutra igreja e os presbíteros nem ficariam preocupados. Será que ele vai expor a doutrina errada? Não deveria, porque a fé é a mesma. Ou, de repente, alguém vir pregar aqui, os presbíteros poderiam ficar em paz. Por quê? Eu sei que ele é alguém que sustenta a mesma fé e a mesma doutrina. Fiquemos em paz. Ou até mesmo com respeito à prática. Você sai aqui de uma igreja, eu sou pastor nessa igreja, eu vou para outra igreja presbiteriana aí, chegar lá, totalmente diferente. E aí, para ajustar, ensinar, tratar, orientar, rapaz, é um trabalho grande quando você consegue mudar alguma coisa. Isso acontece em muitas igrejas. Mas não deveria acontecer isso, né? Deveríamos conseguir sair de uma igreja a outra e transitar entre uma igreja e outra, saindo o pastor mudando, mas a mesma doutrina e a mesma prática. Tanto no governo da igreja, como nas questões relacionadas à adoração pública a Deus. Então, eles servem, então, com o propósito de uniformidade. Quinto, serve também com o propósito de teste de ortodoxia e heterodoxia. O que é isso? Para exigir que alguém revele abertamente sua fé para determinar se essa fé é correta ou errônea. Então, algo muito bacana para você identificar, opa, o que é errado aqui? Se você conhece os padrões, alguém então vai dizer que Deus não é espírito. Aí você sabe, né? Você vai pensar, poxa, João 4,24 diz que Deus é espírito. Mas nossa fé também. O que Deus é? Deus é espírito, infinito, eterno, imutável em seu ser, sabedoria, poder, santidade, justiça, bondade e verdade. Você diz, opa, não venha com conversa para cá não, que eu sei que você está falando bobagem, não é? Eu até lembrei aqui de um caso do pastor William MacLeod, um escocês. Ele falou como foi útil para ele no sentido apologético, de defesa da fé e de contracultural, quando ele foi para a universidade e lá então acabavam ensinando um monte de coisa bagunçada e ele se lembrava daquilo que ele estudou e memorizou no breve catecismo. Isso servia para ele combater então o falso ensino. Então serve como um teste da ortodoxia ou apresentando também a falsa fé, a heterodoxia, a heresia, no meio do povo. Isso serve até para você. Estou pregando, aí você vai estar avaliando, mas será que o que o pastor está falando é algo que está em conformidade com a verdade que nós subscrevemos nos nossos padrões? É algo que vai servir para eu avaliar alguém que está chegando na igreja. O cara está apresentando uma ideia totalmente errada e eu vou poder julgar, opa, essa pessoa ela não é ortodoxa na sua fé. Ou alguém que está sendo chamado para o exercício como oficial na Igreja de Cristo, alguém para o ministério pastoral, o presbiterato ou até mesmo o diaconato. Então, serve também com esta finalidade. Além de servir como algo que vai fazer separação entre o que é verdadeiro e o que é certo, há um sétimo propósito, que é um propósito de qualificação. Vai servir para habilitar alguém a assumir os cargos de liderança da igreja. Então, o homem vai ser um diácono ou vai ser um presbítero, sobretudo, e um ministro da palavra. É importante que ele seja qualificado para isso e habilitado para isto. E ele vai, sobretudo, à luz da Escritura, ele deve ser um homem da palavra, mas também alguém que está interessado nas verdades de Deus extraídas da própria Escritura, como expressos nos nossos padrões doutrinários. Então, pensando aqui na igreja presbiteriana em particular. E então isso daqui deveria ser usado, né, para que alguém vai assumir a liderança. Eu acredito que nossos seminários deveriam ter um estudo de todos os padrões doutrinários. Eu diria ainda mais, viu? Eu acho que os pastores, além de estudar esses padrões doutrinários, deveriam memorizar o breve catecismo. Pelo menos. Sair de lá, terminando o curso na Igreja Reformada, salvo engano, acontece isso. Ele tem que responder tendo memorizado o catecismo de Heidelberg. É um trabalho grande, viu? Mas você chega no seminário lá, para um seminarista lá de 4º ano, último ano de seminário, pergunta ele assim, qual é o fim principal do homem? Ele vai dizer, o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Aí tu faz a segunda pergunta para ele, para ver se ele sabe responder. Não sabe. Não conhece
não procurou, não se esforçou, ele não se debruça, em geral, a maioria, boa parte deles, em procurar entender e ser qualificado, então, para servir a Igreja de Cristo. É algo, então, muito útil, que os seminários deveriam usar, que as igrejas deveriam usar, mas nossas instituições, né, competentes na avaliação de candidatos, penso, deveriam, então, usar para poder instruir e formar melhor os nossos pastores. Se nossos pastores, nós, pastores, presbíteros, diáconos, conhecêssemos profundamente os nossos padrões doutrinários, estaríamos bem fundamentados na doutrina muito sólida. Isso seria algo de grande benefício e proveito para a Igreja de Cristo. Então, propósito de qualificação, né? Timóteo até mesmo faz isso. Timóteo é exortado a passar isso para outros homens, né? Ele é chamado a passar essa fé, essas doutrinas, para homens igualmente fiéis, que deveriam também ensinar a outros homens. Isso está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso de número 2. 2 Timóteo 2, verso 2, diz assim: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então veja a responsabilidade que é dada àqueles que instruem outros homens que vão assumir também a liderança no meio do povo do Senhor. São esses homens que devem tanto preservar a verdade de Deus, como a igreja é chamada, né? A igreja é chamada e é chamada de coluna e baluarte da verdade em 1 Timóteo 3, verso 15, para sustentar essa verdade, mas também para passar à frente. Então está aí uma responsabilidade grande imposta sobre nós, pastores, sobre aqueles que estão envolvidos também com a formação teológica, com aqueles que estão envolvidos com o exame teológico dos candidatos dos nossos presbitérios. Um oitavo propósito de definição, fazer distinção entre um ponto de vista religioso em relação a outro. Então, você vai conseguir fazer uma separação entre aquilo que alguém defende e às vezes não está bem definido segundo a Escritura, está meio se desviando da verdade, e o ponto de vista que é adequado. Você vai conseguir fazer distinção quando você tem um robusto conhecimento dessas verdades teológicas. Um nono propósito, um propósito que ele vai chamar de propósito polêmico. O que seria isso? Para atacar um ponto de vista teológico divergente. Então, é lá alguém fazendo alguma coisa que não faz o menor sentido e você então vai poder se voltar contra aquela declaração, apontando então que aquilo é algo completamente errado. Por exemplo, Heber Campos, pai, ele vai dizer, olha, serve para combater o experiencialismo de nossos dias. Aquilo que é chamado de subjetivismo, misticismo, que geralmente está associado às igrejas neopentecostais, né? Então, alguém entrando na igreja com essas mesmas ideias, ou você tratando ou discutindo até mesmo com alguém que apresenta essas visões teológicas, você então vai poder combater isto à luz dessas verdades que são fundamentadas na Escritura e que há tanto tempo tem sustentada pelos homens e tem se mostrado então como uma verdade que tem permanecido, porque o Senhor tem preservado essa verdade. Ninguém tem sido até hoje bem-sucedido em refutar realmente esses padrões e especialmente os nossos padrões doutrinários, os padrões de Westminster. Um décimo propósito restritivo, para compelir outra pessoa para prevenir o avanço de um ponto de vista teológico divergente. Então, ele vai, de repente surge no meio da igreja um problema. E surge uma heresia, um equívoco, algo que pode trazer um problema para a igreja de Cristo. Então, esses padrões vão servir para que esse mal ele não avance também. Você vai poder se utilizar desses padrões à luz da Escritura Sagrada, utilizando ela sempre como a base principal para tudo isso, para que aquele mal ele não possa seguir em frente. Serve também para este propósito restritivo e também propósito coercitivo, para compelir uma pessoa a se submeter em relação à doutrina ou prática. Então, você vai tentar convencer alguém, à luz desses padrões, à luz da Escritura, a então abraçar esse corpo de doutrina. Então,
Então nós temos um material que é muito rico, que serve para muitas coisas. Nós poderíamos pensar aqui em mais algumas finalidades, por exemplo. Serve para a edificação mútua. Serve para que nós possamos nos beneficiar da sabedoria de nossos irmãos que se debruçam no estudo desses padrões. Então você se debruça no estudo e, sei lá, você não vai conseguir abraçar tudo e ser o fera em todo o conteúdo dos padrões, mas você estuda aquilo. E você, então, no meio dos seus irmãos, na comunhão, na conversa, você vai poder, então, edificar o seu irmão com o conhecimento que você possui das verdades da Escritura, como ensinados nos nossos padrões doutrinários. Então, isso é maravilhoso, né? Essa edificação mútua que deve surgir e existir no meio da igreja. Serve também para a promoção da pureza da igreja. Se você quer uma igreja pura teologicamente, uma igreja pura no que diz respeito à ética e à moral, você então vai abraçar essas verdades expressas nos padrões confessionais. Estou repetindo várias vezes, né? Padrões confessionais, mas você deve entender, o fundamento desses padrões confessionais é a Escritura. Então, é a Escritura que está, então, promovendo a pureza na igreja. Esses padrões doutrinários são auxiliares para nós no ensino dessas verdades, para a preservação da pureza na igreja. A autoridade desses padrões confessionais não é inerente, não é que o padrão em si tem poder para, então, me fazer algo. Não, é uma autoridade relativa ou derivada, flui da Escritura. Nós só nos submetemos a essas verdades porque são verdades como reveladas na própria palavra. Então é algo que serve para a promoção da pureza na igreja. E também para a promoção da paz na igreja. A promoção da doutrina, da pureza na doutrina, a promoção da pureza na igreja é essencial para a paz na igreja de Cristo. Então veja que uma coisa está atrelada à outra, né? A unidade na doutrina, a unidade na fé, pureza na doutrina, pureza na igreja, paz então no meio do povo do Senhor. Você vai ver confusão acontecendo, muita confusão no meio das igrejas que não procuram então abraçar um corpo de doutrinas bíblicos que então conduz à unidade doutrinária, à pureza e então à paz. É muita confusão que acontece por aí e é realmente problemático, né? Não somente confusão entre irmãos, um com o outro, mas confusões relacionadas à conduta ética, moral, à vida mesmo, né? Porque não tem uma orientação adequada, não há um ensino doutrinário consistente. Então a pessoa acaba no seu cristianismo rasíssimo, caindo então em grandes problemas e trazendo então perturbação para o meio do povo do Senhor. Como vai dizer um autor, a paz em uma igreja confessional que crê na Bíblia não se baseia em uma visão teológica do tipo vale tudo. A paz em tal igreja não é garantida pelo sacrifício da verdade. A verdade de Deus, ela não pode ser sacrificada no meio do povo do Senhor. Se você quer unidade, se você quer pureza no meio da igreja, se você quer pureza na doutrina, se você quer paz no meio do povo do Senhor, apegue-se à verdade do Senhor. E é isso que nós devemos procurar fazer, e é isto que nós procuramos, então, é o nosso propósito como líderes da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E veja, quando você abraça essas verdades, você mostra um amor que você tem. Um amor que você tem por Cristo e o amor que você tem pela igreja do Senhor Jesus Cristo. E a gente vai concluir com essas palavras. Mateus capítulo 22, verso 37, vai nos dizer o seguinte. Mateus capítulo 22, verso 37. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. São chamados a amar o nosso Deus. Se você conhece a Deus, você ama o seu Deus. Ou deveria amá-lo. Aqueles que amam o Deus, amam a verdade de Deus. Isso é uma implicação necessária. E Morton Smith, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas um homem muito importante até na própria organização do seminário, né, do Greenville, e um teólogo presbiteriano importante na nossa fé, comentando 2 Timóteo 1,13 e 2 Timóteo 2,2, ele vai dizer assim:
Em última análise, Paulo ensina que a razão que temos para preservar a ortodoxia da Igreja de Jesus deve originar-se de nosso amor por Jesus. Ele comprou a Igreja com seu próprio sangue, tornando a Igreja de Cristo a coisa mais preciosa e importante da terra. Somente quando tivermos uma noção real do preço que ele pagou, levaremos a sério a preservação de todo o conselho de Deus e a proteção de sua Igreja de todo erro. Em outras palavras, se amamos Jesus como devemos estar prontos e dispostos a fazer tudo ao nosso alcance para ensinar todo o conselho de Deus e não apenas parte dele. Creio que a adesão total e sincera aos nossos padrões é um dos melhores meios de fazer isso, porque nos comprometemos com o conselho total de Deus. Se amamos Jesus, devemos fazer tudo ao nosso alcance para preservar e ensinar todo o conselho à Igreja. Então veja que o apego a essas verdades, o apego aos ensinos, à doutrina, as sãs palavras, tudo isso é uma demonstração do amor que eu tenho pelo meu Senhor. Se você ama a Cristo, você vai amar a sua verdade. Como diz um outro autor, 2 citações breves dele, ele diz assim: amar o Deus da verdade nos leva a amar a verdade de Deus. Então ele diz, é porque amamos o Deus da verdade que nós estudamos a verdade de Deus. E é exatamente isto, irmãos, este é o nosso propósito e o meu interesse sincero em começarmos a estudar os nossos padrões doutrinários. É porque nós somos homens e mulheres, uma igreja que ama a Deus e que ama a verdade de Deus. E porque amamos a Deus, nós amamos estudar a sua verdade. E é isso que nós vamos procurar fazer a partir do próximo domingo, se Deus permitir, estudando a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Aí seguiremos em frente aí por um longo tempo, se o Senhor permitir, aprendendo mais sobre aquilo que o Senhor Deus tem a nos ensinar à luz da sua própria verdade, da sua própria palavra, com auxílio dos nossos padrões doutrinários. Então, aqui nós concluímos o nosso estudo, nossas 3 aulas, né, introdutórias ao nosso estudo dos padrões de Westminster. Né? E só uma última palavra em relação a uma utilidade que eu particularmente gosto muito, né? É a questão de você tentar fixar isso na cabeça. A nossa fé é muito útil. É muito útil para o nosso ensino, é muito útil quando alguém pergunta algo para você na rua, é muito útil para você, na sua oração, na sua vida, nos seus dilemas, medos, temores, sei lá, tantas coisas, você se recordar das verdades do Senhor, tão bem definidas nos nossos padrões, é algo consolador. Então, a gente pensa assim, puxa, que esforço, deve ser difícil demais memorizar o catecismo. Não, irmão. Se você se esforçar e separar um tempinho, você consegue memorizar as perguntas, ou pelo menos a essência, a ideia daquelas perguntas que vão ser tão úteis na tua vida, para os teus dilemas e para tantas coisas. Né? Alguém chegar na rua assim para você e pergunta, o que Deus é? Então você, opa, eu sei o que Deus é. Que negócio é esse decreto de Deus? Você, opa, os decretos de Deus são seu eterno propósito. Que é providência? Você vai poder responder. Você vai poder, então, explicar isso com mais segurança, com a base, então, segura na palavra. E isso é tão importante. E você, jovem aí, ainda mais você que é jovem, geralmente dizem, né? O jovem tem a cabeça mais fresca para fazer isso. Tem um monte de jovem aí. Pegue o catecismo, leia o breve, comece com o breve. Leia o breve, memorize, vai ser bom. Você não tem nada a perder memorizando isso. A gente memoriza tanta besteira. Rapaz, é um monte de bobagem a gente memoriza. Nome de jogador de futebol, para quem gosta de futebol. Nome disso, aquilo, outro, nome daquilo. Coisas que não vão trazer nenhum tipo de proveito para nós, mas isso vai. Por quê? Porque é a verdade de Deus sendo memorizada. Então assim, irmãos, poderíamos falar sobre uma infinidade de outras coisas que são úteis na subscrição confessional, mas eu penso que estas são suficientes. Que o Senhor possa então nos ajudar a seguirmos em frente, valorizando a nossa fé, propagando essa fé, passando adiante essa fé
ensinando essa fé e vivendo também essa fé para a glória do nosso Deus, para o bem da igreja, para o avanço do reino do Senhor, para a glória do nome do nosso Deus. Amém. E a gente conclui aqui esse nosso último estudo introdutório. Algum irmão tem